Quando o ano de 2020 começou, ninguém imaginava que seria a chegada de tempos tão difíceis. O novo coronavírus já circulava na China e começava a se espalhar por países da Europa. No Brasil, o sentimento já era de preocupação e não demorou muito para que a nossa realidade mudasse drasticamente. O primeiro caso da doença no Brasil foi confirmado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que tinha viajado recentemente para a Itália. Menos de um mês depois, foram confirmados os 3 primeiros casos no Piauí, todos residentes de Teresina. No mês em que completa um ano desde a chegada do coronavírus ao estado do Piauí, a TV GP1 preparou uma minissérie com reportagens sobre o tema que mudou a rotina dos piauienses. 19 de março de 2020. A partir desse dia, autoridades de saúde do Piauí entraram em alerta e começaram a planejar medidas para atrasar ao máximo a disseminação do vírus já em circulação. Com o decreto de calamidade pública, comerciantes em todo o estado tiveram que baixar as portas. As principais avenidas de Teresina ficaram desertas. O medo do desconhecido fez a população inteira ficar em suas casas cumprindo quarentena, e o índice de isolamento social era constantemente monitorado pelas autoridades. Escolas e faculdades suspenderam as atividades presenciais e precisaram adotar um novo modelo de ensino à distância. 9 dias depois dos primeiros casos de Covid-19, a notícia mais temida foi anunciada: a primeira morte pelo novo coronavírus no Piauí. A vítima foi o prefeito de São José do Divino, Antônio Felícia. No dia seguinte, ocorreram os 2 primeiros óbitos na capital. No final de março, o Piauí ocupava o 5º lugar entre os estados brasileiros em número de mortes pela doença, com 4 registros ao todo. Em abril, um levantamento do GP1 apontou que, em menos de uma semana, o número de mortes provocadas pelo vírus subiu cerca de 50% no estado. A essa altura, já haviam 331 piauienses infectados e 19 óbitos. A doença, que até então não tinha chegado na maioria dos municípios, começa a avançar rapidamente e o mês encerra com 600 casos confirmados. Com 3 meses de fechamento do comércio, em maio, empresários foram às ruas pedindo a retomada gradual das atividades, por não suportarem a grave crise econômica que assolava o estado. A partir daí, os prefeitos começaram a autorizar o retorno gradual para estimular a economia, mas foi somente em julho que Teresina aderiu à ideia e apresentou um plano para a reabertura que aconteceu em 3 fases. O pico da doença foi entre os meses de junho e julho no Piauí. Quando junho começou, haviam 5.506 pessoas infectadas. Quando o mês terminou, esse número já passava de 19 mil. E no último dia do mês de julho, eram mais de 52 mil diagnósticos positivos para a Covid-19. Os números começaram a reduzir no final de agosto, quando o estado registrou o menor número de óbitos por coronavírus em 63 dias. As pessoas passaram a sair mais de casa, mas sem abrir mão do uso da máscara facial, que se tornou um acessório imprescindível. Em Teresina, os óbitos caíram cerca de 85% em outubro. Em 2021, nasce uma esperança. O Piauí recebe em janeiro as primeiras doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 e os idosos e profissionais de saúde começam a ser imunizados. Mas, ao mesmo tempo em que as expectativas aumentam, surge uma preocupação. As autoridades confirmaram no mês passado o primeiro caso de uma variante genética do coronavírus no estado, com alto poder de transmissão. Os números também voltaram a preocupar este ano. Este mês, o Piauí bateu recorde de mortes por Covid-19 em um único dia desde o início da pandemia. Foram 49 óbitos registrados em apenas 24 horas. As autoridades anunciaram novas medidas restritivas para o fechamento do comércio em um novo capítulo que se abre, mas em uma história que se repete.